Boa noite, tudo bem, gente? Tô aqui começando mais uma live. Hoje é terça-feira, dia 23 de setembro, né? Já estamos na primavera, né? Acabei de estudar com a minha filha sobre as estações do ano, por isso que eu lembrei agora. Ai, vamos começar. Vou falar um pouquinho sobre o puerpério, tá? Tem muita gente com dúvidas, né? Então, venho aqui falar um pouquinho sobre o puerpério, tá bom? Sou a doutora Aline Burin, sou fisioterapeuta há 19 anos. Tenho especialização em ortopedia, dermatofuncional e saúde da mulher, tá? Sou casada, tenho uma filha. Sou daqui de Barueri mesmo, na Grande São Paulo. Então, vamos lá. O que é o puerpério? O puerpério é o período que ocorre após o nascimento do bebê, tá? Quando o corpo da mulher começa a voltar com as condições que tinha antes da gestação, tá? Ele tem início com a saída da placenta e termina quando a mulher tem a primeira ovulação, seguida da primeira menstruação após a gravidez, tá? As mulheres que passam por um parto natural ou vaginal podem se levantar e caminhar um pouco pelo quarto logo nas primeiras horas, para evitar trombose e melhorar seu bem-estar. Já as mulheres que passaram por uma cesárea ou um parto normal com laceração, que aí teve que dar alguns pontinhos, né, devem limitar seus esforços, porém é preciso fazer uma pequena movimentação para reduzir o risco de trombose. Como o útero está retornando ao tamanho normal, até 10 dias depois do parto, é comum sentir cólicas na hora que for amamentar, tá? Além disso, você pode ter também sangramentos, tá? Que vai reduzindo e clareando gradativamente ao longo dos dias. Eu lembro mesmo, quando eu tive a minha filha, desceu, né? A menstruação bem escuro mesmo, um vermelho vinho, assim, bem escuro. E depois já foi clareando conforme foi passando os dias, né? E também é comum sentir-se frágil, insegura. Por isso o apoio do parceiro e da família, né, é tão importante. Quais são as fases do puerpério? O puerpério, ele pode ser dividido em 3 fases, tá? O imediato, logo após o parto. O tardio, depois de 40 dias. E o remoto, tá? Confira os detalhes. O imediato é que compreende do primeiro dia até o 10º dia do pós-parto. Ele tem início assim que ocorre a expulsão da placenta. Na primeira hora após o parto, o útero continua se contraindo e os sinais vitais se estabilizam. O puerpério é uma fase que pede bastante atenção, já que as taxas hormonais do pós-parto começam a sofrer queda considerável, uma queda brusca, o que pode trazer diversas transformações físicas, mas principalmente emocionais. Por isso, muitas mulheres nessa fase costumam ser mais complicada que a própria gravidez, já que, além das oscilações emocionais, ainda é preciso dar conta das demandas do recém-nascido, de todas as mudanças dessa nova fase. Quer entender melhor sobre esse período pós-parto? Confira essas informações que eu separei para você. Aí tem o puerpério tardio, que ocorre entre o 11º dia ao 42 dias do pós-parto. Nesse período, o corpo da mulher ainda está sofrendo alterações. Precisa de cuidados. A principal alteração é a regressão do tamanho do útero. Ao final da gestação, ele media em torno de 32 centímetros e agora passa a regredir para 7 centímetros. E o peso passa de 1,5 kg para 600 gramas, tá? Então tem essa mudança totalmente, né? Uma transformação, né? E o endométrio deverá cicatrizar de forma natural e recobrar sua espessura,
né, ao longo das semanas, tá? Entre os dias 30 e 42, pode ocorrer que a mulher ovule. Caso não haja fecundação, ou seja, a mulher não fique grávida de novo, deverá ocorrer a menstruação. Ao fim dessa fase, você pode voltar a ter relações sexuais, caso deseje. Puerpério remoto. É a fase que tem início a partir da 43 dias do pós-parto, tá? A sua duração é imprecisa, pois se estende até a completa recuperação das alterações ocorridas durante a gestação. Deixa eu só arrumar mais aqui, tá caindo aqui, gente, peraí. Opa. Aqui. Durante a gestação e o retorno dos ciclos menstruais e anovulatórios normais, tá? Justamente por isso, também é uma fase que a mulher pode começar a pensar em um método anticoncepcional. Quanto tempo ele dura? O período de duração do puerpério é variável, de mulher para mulher, de corpo para corpo. Pode durar de 45 dias até 60 dias após o parto, tá? Um dos fatores que está diretamente relacionado a essa alteração de tempo é a amamentação, já que ela costuma bloquear a ovulação. Em geral, em torno de 60 dias no máximo, todos os órgãos, exceto as mamas, né, já devem ter retornado às condições prévias, ou seja, antes da gravidez, independentemente da amamentação, tá? Quais são os sintomas do puerpério? São vários os sintomas do puerpério que podem variar dependendo do período em que a mulher se encontra. Os mais comuns são cólica, sendo mais comum ao amamentar. Elas estão relacionadas às contrações que o útero faz para voltar ao tamanho normal e que são estimuladas pelo processo de amamentação. Os sangramentos, sendo comum um sangramento parecido com a menstruação, chamado de lóquios, né? Sendo mais intenso nos primeiros dias, como eu havia falado, e vai desaparecendo conforme vai passando o tempo. Desconforto nas partes íntimas, principalmente no parto normal, né? Que tiveram episiotomia, que é aquele cortinho, né? Fechada com pontos, então dá um desconforto, uma dor. Toda mulher que teve esse parto no normal pode sentir a vagina mais inchada nos primeiros dias após o parto, tá? E é normal. A barriga inchada também sente, já que o útero ainda não retornou a seu estado normal. Algumas mulheres ainda podem sofrer com a diástase, que é o afastamento dos músculos da parede do abdômen. Os seios ficam mais endurecidos, porque estão cheios de leite. Para aliviar o desconforto, use uma compressa morna, né? E amamente a cada 3 horas. Maior vontade de urinar, podendo rolar incontinência urinária, às vezes, né? Especificamente para mulheres que passaram pelo parto normal. O retorno da menstruação, sendo que o período dependerá de cada mulher, tá? E se ela vai amamentar ou não, tá? Se ela amamenta exclusivamente, a menstruação deverá retornar aproximadamente 6 meses, tá? Caso contrário, ela retorna em torno de 1 a 2 meses. Se a mulher não amamenta, ela vai retornar, vai voltar, né, a menstruar com no máximo 2 meses, tá? Que teve o bebê. Os aspectos emocionais. Além dos sintomas físicos, né? É normal que a mulher experimente alguns sintomas emocionais durante o puerpério. São vários os motivos para isso, com as alterações dos hormônios, a queda brusca dos hormônios, as demandas do bebê, da casa, as pressões sociais e todas as mudanças trazidas com o pós-parto. O baby blues, o que é isso, Aline? É um dos distúrbios mais comuns, tá? É a instabilidade emocional, a tristeza, euforia, irritabilidade, o choro fácil, o senso exagerado de empatia, a sensação de estranheza, você se estranha com você mesmo, sabe?
ansiedade. Então tem que ficar sempre de olho nesses sintomas, né? Que podem iniciar já na primeira semana do pós-parto e tem um pico entre o 4º ou 5º dia, com duração de até 2 semanas. Neste momento, o cuidado familiar é muito importante. A ajuda que você tiver em casa, tá? É um processo normal e causado pelas alterações dos hormônios, tá? Caso esses sintomas não passou normalmente 4 semanas, que é um mês, né? E ainda se agravam, pioram, a mulher pode estar enfrentando uma depressão pós-parto, com tristeza constante, apatia, sensação de desprazer e dificuldade com o vínculo entre a mãe e o filho. Então aí provavelmente precisa ser tratado, precisa procurar um pronto-socorro, né? Uma ajuda médica, tá? E o que esperar após o Baby Blues? A melhora é natural, tá? Se for apenas o Baby Blues, os sintomas devem desaparecer naturalmente em até 2 semanas após o parto. E apoio e o cuidado, né? Então é fundamental contar com o apoio de amigos, de familiares, do seu parceiro ou parceira, descansar sempre que possível, tá? E realizar atividades leves, como uma caminhada, porque isso ajuda o humor e aumenta a sua disposição, tá? O acompanhamento médico, como eu falei, a consulta obstétrica após o resguardo, que é depois do parto, é até mais ou menos 40 dias após o parto, né? É uma oportunidade para você se abrir com o seu médico, explicar o que você está sentindo, o que está acontecendo, que aí ele vai te ajudar, tá? E as diferenças entre o Baby Blues e a depressão pós-parto. Como eu falei, o Baby Blues é um estado de instabilidade emocional, tristeza, choro fácil, que é passageiro, desaparece em até 2 semanas sem causar grande incapacidade. Agora, a depressão pós-parto é um transtorno de humor grave, tá? Que dura mais de 2 semanas, é incapacitante, ou seja, a mulher não quer fazer nada, quer ficar quietinha, não tem ânimo para nada, não tem ânimo para cuidar do seu bebê, e interfere nas atividades de casa também, não quer tomar banho, não quer trocar de roupa, então é bem complicado, tá? Então os sintomas podem incluir a tristeza intensa, um desânimo, dificuldade de se conectar com o seu bebê, né? Falta de interesse nas atividades que antes davam prazer, e em casos graves os pensamentos de suicídio ou pensamentos de prejudicar o seu próprio filho, tá? Então a rede de apoio no puerpério é fundamental para o bem-estar da mãe e do bebê, proporcionando apoio emocional, físico e prático, o que reduz a sobrecarga mental e o risco da depressão pós-parto. Esse suporte ajuda a mãe a se sentir mais acolhida, mais segura, melhora a adaptação à sua nova vida, né? Fortalece os vínculos familiares, contribuindo por uma transição mais saudável para a maternidade. E os benefícios para a mãe, que é saúde mental, né? Ajuda a reduzir a ansiedade, a sobrecarga e o desânimo, além de ser um fator de proteção contra a depressão pós-parto. Então, faça exercícios, tá? O apoio emocional, que proporciona acolhimento, escuta, compreensão, aliviando a sensação de solidão, né? E insegurança que você fica naquela situação, naquele período, né? Eu lembro muito bem quando eu tive minha filha, normalmente as pessoas vêm te visitar, né? E depois acaba indo embora e vai todo mundo. A primeira semana é lindo, primeiro mês até, né? Mas depois não, depois é você, o seu filho, né? E você tem que dar conta de tudo, né? Então, nessa fase que é o apoio emocional, o apoio da rede de apoio é muito importante, tá? O bem-estar físico, né? Que permite que a mãe descanse mais, já que o apoio nas tarefas domésticas libera tempo para o autocuidado, a recuperação física e o fortalecimento dos laços, né? Cria um ambiente de amparo e confiança,
onde a mãe se sente segura para desenvolver seu vínculo com o bebê. E os benefícios para o bebê: melhor cuidado. O apoio da rede permite que o bebê seja cuidado por mais pessoas, o que amplia suas interações e o expõe a diferentes formas de interação, tá? Continuidade dos cuidados. A rede de apoio garante a continuidade dos cuidados essenciais do bebê, como a amamentação, caso a mãe precise descansar, né? Que é muito importante essa pausa, esse descanso. Tipos de apoio que podem ser oferecidos: o apoio instrumental, que é o apoio que a gente fala das atividades domésticas, né, de casa, como lavar uma roupa, fazer uma comida para você, né? E os cuidados com a roupinha, com mamadeira, com coisinha com o bebê, né? O apoio emocional, que é o acolhimento, o incentivo, a escuta, a validação dos sentimentos da mãe, deixar essa mãe falar o que está sentindo, né? E a orientação e informação, que é muito importante também, que é o compartilhamento de conhecimentos e experiências sobre os cuidados com o recém-nascido, né? Então precisa ter essa conversa antes, para tirar as dúvidas, que aí a mulher fica mais tranquila, mais em paz, né? E como construir e fortalecer sua rede de apoio. A comunicação é muito importante. Converse com familiares, com os amigos, parceiros, sobre suas necessidades, tá? E como eles podem ajudar. Não tenham vergonha, precisa falar, tá? Peça ajuda, não tenha medo. As pessoas valorizam as oportunidades de serem úteis, tá? Às vezes tem uma vizinha sua que já te falou: olha, se você precisar de alguma coisa, eu tô aqui e tal. Então aproveite essa fala e fala: realmente eu preciso, você pode vir, né, me ajudar, ou ficar com o seu bebê para você tomar um banho mais relaxada, tá? Envolva outras pessoas, como eu comentei. Incentive a participação de outros membros da família, tá? Como avós, tios, primos, no cuidado da criança, para não ficar só sobrecarregado a você, tá? E os profissionais de saúde, né? Busque muita informação, orientação dos profissionais qualificados que possam oferecer esse suporte antes do bebê nascer e depois também, tá? Agora vou tomar uma aguinha. Agora, meninas, eu não sei se tem pessoas aqui, devem ter, que vai ver essa live, né, que fica sempre gravada, e que vai lembrar da minha carinha, que na quinta-feira passada, a gente teve uma aula pelo meu canal do YouTube, tá? Esse vídeo também, essa live também vai ficar lá disponível no canal do YouTube. E aí eu ofereci, né, um curso sobre gestantes sem dor lombar, tá? E hoje, exclusivamente hoje, essa live ficou o final de semana todo, essa aula, né, disponível lá no YouTube. E o curso para venda, a gente abriu o carrinho na quinta-feira e nós vamos fechar carrinho amanhã à noite, tá? Então, hoje, como teve a live, eu estou dando um desconto, cupom, tá? De até 50% de desconto, tá? Então, assim que acabar aqui a live, eu vou compartilhar essa live e vou colocar, tá? Se você viu essa live e vai ganhar na compra do curso, sem dor 50. Esse é o cupom, tá? Então, sem dor 50, tá bom? Uma excelente semana a todos, fiquem com Deus e uma ótima noite, tá? E a gente se encontra na próxima. Fiquem com Deus, um beijo!